A receita de hoje é essa coxinha maravilhosa feita com massa de batata. Essa receita eu aprendi com o chefe Álvaro Rodrigues e é muito boa. Para a massa são 2 batatas, 3 colheres de salsinha, 450 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de margarina, 700 ml de água, 300 ml de leite, uma cebola pequena picada, um tomate sem pele e sem semente, um alho picado, uma colher de sopa de azeite, 3 sachês de caldo de galinha. Para o recheio, a gente tem sal e pimenta, serve para massa também, uma cebola picada, um tomate picado, 100 gramas de requeijão ou catupiry, um alho picado, cebolinha a gosto, 400 gramas de frango desfiado e já cozido na pressão, um pouquinho de salsinha, 3 colheres de extrato de tomate, uma colher de azeite e um pouquinho de leite com uma colher de maisena. Para começar, a gente vai preparar o caldo que vai dar o sabor para a massa da coxinha. Então, você vai levar a água para ferver junto com o sachê ou tablete de caldo de galinha e vai deixar fervendo até dissolver. Enquanto isso, você vai descascar as batatas, cortá-las e levá-las ao fogo até elas ficarem bem macias. Enquanto o nosso caldo está sendo feito e a batata está sendo cozida, nós vamos preparar o recheio. Então, a gente vai refogar a cebola com o azeite até ela murchar bem. Em seguida, você vai adicionar o alho na panela e vai refogar muito bem. Agora você vai adicionar o tomate picadinho e vai refogar ele até ele pegar bem esse sabor do alho e da cebola. E vai adicionar o frango já cozido e já desfiado. Vai mexer muito bem até tudo ficar bem incorporado. Para cozinhar o frango, eu não mostrei para vocês, mas é só você levar o peito de frango com água o suficiente para cobrir por 30 a 40 minutos. Aí depois é só desfiar e reservar. Agora é hora de você temperar o seu frango com sal, com pimenta, como você quiser. Normalmente eu só ponho sal e pimenta. Agora nós vamos adicionar a cebolinha e a salsinha. Em seguida, você vai adicionar o extrato de tomate e vai adicionar o requeijão também. Tudo isso vai dar cor e vai dar cremosidade e sabor para o nosso recheio. Agora é só misturar tudo muito bem. Então aqui vai o segredinho do recheio. Eu coloco o leite com a maisena, só um pouquinho de leite, para engrossar o nosso recheio e evitar que ele tenha tanta umidade. Ele tem que sair sequinho assim do fogo, para não molhar e não estragar a nossa massa da coxinha. Então esse é o ponto certo, quando você não vê líquido no fundo. Agora você vai reservar esse recheio, porque ele não pode estar muito quente para a gente fazer as coxinhas. Então, o nosso recheio já está pronto e esfriando. Enquanto isso, as batatas estão cozinhando, que é a base da massa. E o nosso caldo está sendo feito. Bom, então aqui já está nosso recheio. A batata eu espremi ainda quente e reservei. E o nosso caldo também já está pronto. Agora, para fazer a massa, que é a última etapa, eu recomendo uma panela bem grossa, a panela mais grossa que você tiver aí, e a panela maior também. Vamos começar colocando o azeite e o alho na panela. Agora você vai juntar a margarina. Em seguida, você já vai colocar a cebola bem picadinha e o tomate sem pele e sem semente. É importante que seja sem pele e sem semente. E para essa receita eu estou usando uma colher de pau, porque ela me ajuda, facilita na hora de fazer a massa,
por ser uma massa um pouco mais pesada. Uma dica para vocês é deixar os ingredientes na sequência que eles vão entrar na receita: o caldo, o leite, o sal e a pimenta, a batata, a farinha de trigo e a salsinha que vai entrar por último. Assim facilita um pouco mais a fazer a receita. Assim que o tomate desmanchar, você vai adicionar o caldo pronto. E na sequência vai adicionar o leite também, junto com o caldo. Vai misturar e vai esperar levantar a fervura. Assim que levantar a fervura, você vai adicionar a batata. Se a sua batata já estiver esfriada, você vai colocar no micro-ondas por 30 segundos, só para dar uma aquecida, não pode entrar com ela totalmente fria. Aí você vai adicionar a batata quente, no caldo já quente também, e vai misturar até tudo ficar bem incorporado. Agora você vai misturar e vai corrigir o sal, e vai experimentar. Eu coloco mais ou menos uma colherzinha de chá ou de café de sal e experimento. Aí agora você vai esperar levantar a fervura de novo e vai adicionar a farinha de uma vez e vai abaixar o seu fogo. Aí agora você tem que ter paciência e mexer sem parar, que vai formar uma massa aos poucos. No começo vai parecer que deu tudo errado, mas aí ele vai formando uma massa bem lisa e bem homogênea. Essa etapa é importante não só para formar a massa, mas para a farinha que está na receita cozinhar e não ficar aquele gosto de farinha. Quando você começar a ver um fundinho ali na panela, não pode formar casca na massa. Quando ela começar a desgrudar e ficar lisa, ela está pronta. Agora eu vou passar a massa para a bancada e vou começar a sovar. Ela é muito quente, então toma cuidado, de vez em quando eu até mexo com a colher, por ela estar muito quente. Tem que sovar até ela esfriar. Aí eu abri ela assim que ela começou a dar uma esfriada, coloquei a salsinha, mexi e coloquei o restante da salsinha e mexi novamente. Essa etapa é muito importante, ela tem que esfriar completamente, mas tem que tomar muito cuidado para não queimar a sua mão. Agora eu passei a massa para um refratário, vou cobri-la com plástico filme e aqui a gente já tem a massa e o recheio prontos. Agora eu vou ensinar bem devagar para vocês como modelo as coxinhas. O que eu faço? Eu separo bolinhas do mesmo tamanho, eu pesei 50 gramas cada bolinha, faço a bolinha na mão, vou puxando as laterais até formar mais ou menos uma cestinha. Tem que deixar a massa bem funda, mas não muito fina. Deixa sempre um pano do seu lado para você ir limpando as suas mãos enquanto você modela as coxinhas. Bom, então agora eu vou modelar as coxinhas, coloco o frango. Assim que eu coloco o frango, eu dou uma fundadinha com os dedos ou com a colher. Não pode botar muito recheio. Aí eu já limpo as minhas mãos e vou começar fechando de um lado para o outro, tirando o ar. Essa parte é importante. Você vai fechar como se fosse um risoles e vai tirando o ar de dentro da massa. Assim que você fechou e tirou o ar, você vai começar a arredondar aos poucos. Pode ser que abra a coxinha, mas o importante é não molhar a massa, não usar os seus dedos molhados, porque senão a massa não vai fechar, não vai grudar. E vai tentando modelar, mais ou menos como se fosse uma coxinha. Eu arredondo ela, depois vou puxando o biquinho para cima. Então agora você vai levá-las à geladeira por mais ou menos 10 minutos. Bom, então aqui eu já tenho as coxinhas e um recipiente com farinha de rosca. Eu vou modelar um pouquinho melhor elas. Se de repente tem algum furinho, dá para consertar agora. Aí eu vou pegar 2 ovos batidos. Eu prefiro, com as mãos limpas, passar os ovos batidos para não ficar aquela crosta muito grossa de ovo e não ficar cheiro de ovo. E é o maior erro que as pessoas cometem ao fazer salgados na hora de empanar é esse. Então eu prefiro banhar com as mãos para fazer menos sujeira. Boto um pano limpo do lado, um pano úmido, para ir limpando as mãos.
Aí eu faço 4, deixo ali na farinha de rosca, lavo as mãos e assim eu vou fazendo. Essa receita rende, em média, 32 coxinhas de 50 gramas, mais ou menos. Então, a gente vai repetir esse processo com todas as coxinhas. Então, eu passo no ovo batido, depois de modelar melhor, boto na farinha de rosca, faço umas 4 ou 5, limpo as minhas mãos no pano, aí eu já venho e já empano elas, dou uma mexidinha na forma que tem farinha e vou empanando elas. Desse jeito, passando os ovos com a mão, você desperdiça menos farinha de rosca, faz menos sujeira e é muito melhor. Então, eu já vou colocando todas elas ali no cantinho, já separadas, para na hora da gente fritar, já estarem todas organizadas. Aqui já estão todas empanadas, então agora é hora de fritar. Eu uso esse termômetro a laser para verificar a temperatura, mas se caso você não tiver, o óleo tem que estar quente, mas não muito quente. Tem que estar a 180 graus mais ou menos. Mesma temperatura que a gente frita a batata, por exemplo. Então agora eu vou colocando de 3 em 3, também é um segredo, não enche a panela de salgado. Eu coloco mais ou menos 3 salgados no máximo por vez. E vou fritando, vou jogando óleo por cima, não mexe muito a coxinha. Tem que ir mexendo aos poucos até ela ficar bem douradinha. Então, eu deixo elas fritarem até elas ficarem nesta cor, que é um dourado, mas não tão dourado, não tão queimado. Então, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem um like.